Isso aí, meus queridos. Eu quero fazer uma revisãozinha de eletrodinâmica antes de avançar um pouquinho. E quero fazer alguns exemplos e até de repente, se o tempo permitir, te pedir para arriscar uma coisa ou outra que é bastante importante a gente aprender aí em eletrodinâmica. Até agora, o que nós vimos? Mostrei para vocês que se eu faço um circuitinho elétrico desse, tem que reconhecer que essas linhas retas são fios condutores com resistência desprezível. Esse indivíduo é o resistor, o nome já diz que ele tem a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. O lado grandão é positivo, o pequenininho é negativo. Originalmente se pensava que as partículas que se deslocavam no condutor eram positivas, por isso que até hoje, ao informar o sentido da corrente elétrica, a gente faz do mais para o menos, é o sentido convencional. Porém, com a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, nós descobrimos que são partículas negativas que têm mobilidade nos materiais sólidos. Então, portanto, nós sabemos que os elétrons se deslocam no sentido oposto. É o sentido real da corrente elétrica. Vimos que um sujeito analisava a tensão aplicada no resistor e a corrente elétrica que o percorria. E ficou claro que por uma temperatura constante, dobrando a tensão, dobrava a corrente elétrica, triplicando a tensão, triplicava a corrente elétrica. E aí então, Ohm percebeu que a razão V por I é algo constante para uma mesma temperatura. Como foi definido que resistência elétrica é a razão entre a tensão e a corrente, aliás, vocês preferem chamar de U, né? Problema algum. Como esta é a definição de resistência elétrica, uma das formas de representar a primeira lei de Ohm é dizer que a resistência elétrica de um resistor ômico é constante. Não confundir o fato de a resistência elétrica ser constante com a própria definição de resistência elétrica que sempre pode ser usada. Ohm também foi estudar como é que se pode calcular a resistência elétrica de um condutor que tem tamanho L e área da seção A. Ele percebeu que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à área da seção, mas também depende do material do qual o condutor é feito. E a gente vai representar isso pela resistividade. Resistividade característica do material. Aliás, se existe a resistência, existe a condutância, que é o inverso da resistência, ou I sobre U, se tu preferir. Se existe a resistividade, existe a condutividade, que é o inverso da resistividade. Unidade de condutância é o Siemens. Muito raro de aparecer essas ideias, na verdade, no vestibular. Aí eu me empolguei, e mostrei para vocês a associação de resistores, certo? Associação em série. A corrente elétrica é a mesma. Eu tenho resistor 1, resistor 2, resistor 3. Eu quero achar um único resistor equivalente. Para achar esse resistor equivalente, basta somar as resistências individuais. Não se esqueçam que o I é igual para todos os indivíduos da associação em série. E essa associação em série é chamada divisora de tensão. Isso vocês só vão ter no próximo volume. Eu acho, eu me empolguei que eu falei, não. É que nem todo material tem exatamente a mesma sequência, A sequência natural para mim, depois de mostrar a primeira e segunda de Ohm, é já ir para a associação de resistores. O teu material tem uma filosofia um pouquinho diferente, mas não vai gerar maiores problemas, eu prometo. Outra associação que nós vimos é a associação em paralelo. O que é marcante na associação em paralelo é que a tensão é a mesma em cada resistor. Se eu quiser achar o resistor equivalente, é só fazer a soma dos inversos para achar o inverso do resistor equivalente. E aí a gente
inverte o resultado para achar o resistor equivalente. O que é marcante nessa associação é que o V1 é igual ao V2, é igual ao V3, que é igual ao V equivalente. E a corrente elétrica é que é dividida, por isso que essa associação é chamada divisora de corrente. Associação em série e associação em paralelo. Eu cheguei a fazer um exemplo de cada uma dessas para vocês? Não, né? Eu queria aproveitar essa revisão, então, fazer um exemplo de cada tipo e já fazer um exemplo de associação mista. Porque aí, se tu pegar a manha, se tu conseguir fazer militar logo na sequência, tu vai estar muito bem encaminhado em circuitos elétricos. Vamos fazer, então, alguns exemplos clássicos aqui. Não pode ser mais simples do que isso uma associação em série. 20 ohms, 10 ohms, 40 ohms, 210 volts. Que pergunta será que eu posso fazer olhando para esse circuito? Que perguntas são admissíveis? Concordo. Eu posso pedir qual é a resistência equivalente, qual é a corrente no resistor 1, qual é a corrente no resistor 2, qual é a corrente no resistor 3, e 1, e 2, e 3, quem é o V1, quem é o V2, quem é o V3, quem é a resistência equivalente, e eu ainda poderia continuar, né? Qual é a potência dissipada no resistor tal. Tem 1000 perguntas a fazer ali. Resistência equivalente não tem graça, né? Resistência equivalente é só somar. Não é possível que me paguem para fazer isso. 70 ohms. Morreu. E já que eu descobri que a resistência equivalente é 70 ohms, eu posso transformar esse circuito num circuito bem bobinho, com apenas um único resistor. E aí eu uso a definição de resistência elétrica, que vocês chamam de URI, né? O U é 210 volts, o R é 70 ohms, vamos calcular o I. Está multiplicando, passa dividindo, 3 amperes. E esse I serve para quem, pessoal? Esse I serve para todos. E tem que deixar claro, se numa questão discursiva como essa, o cara te pergunta as correntes, e tu responde I igual a 3, ele não vai dar o ponto todo. Tem que deixar claro para ele que tu sabe que o I1 é 3, o I2 é 3, o I3 é 3, tem que deixar isso claro para o corretor. E agora, como é que eu faço para finalizar? Como é que eu faço para finalizar? É só fazer o quê? Para achar o V? V igual a R vezes I, ou URI. URI. Só isso. Vamos ver como é que vai ficar. V1 igual a R1 vezes I1, V2 igual a R2 vezes I2, V3 igual a R3 vezes I3. O cavalo é um animal. Pronto, né, gente? O R1 é 20, o I1 é 3, então o U1 é 60 volts. O R é 10, o I é 3, o 2, 30 volts. Eu te pergunto uma coisa. Se dos 210 aqui tem 60 e aqui tem 30, totalizando 90, quanto que sobrou para cá? Tinha 210 o total, aqui é 60 e aqui é 30, já gastei 90. Sobrou quanto? Tá mal, hein? 210 menos 90, né, gente? 120. Vamos ver se é verdade. O 3 é igual R3 40 vezes I3, que é 3. O 3 igual aí, ó, 120. Te mostrei isso para perceber que tem dois caminhos para achar esse 120 volts, né? Ou tu pega o total e subtrai o que já foi gasto aqui e aqui,
ou tu simplesmente faz U igual a R vezes I do sujeito. Agora, cara, eu digo que o circuito está morto, porque nós calculamos tudo de mais importante que precisávamos calcular no circuito. Quaisquer outras perguntas que ele faça vão ser facilmente resolvidas. Então, primeiro exemplo de associação em série. Somamos os resistores, transformamos o circuito um pouquinho chato num circuito idiota. URI, achamos o I que vale para todos. E depois URI de novo, 3 vezes achamos as tensões. Por isso que eu chamo URI de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Só nesse circuito tosco eu usei ela 4 vezes para matar o circuito. Tem que saber usar essa fórmula. Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pegar um resistor de 10, um de 20 e um de 40. Os mesmos de antes. Só que vamos conectar em 200 volts para ver o que vai acontecer. Esse é 220, né? Para ficar parecido com a nossa tomada, né? Então tu vê, o R1 é 20 ohms, o R2 é 10 ohms, o R3 é 40 ohms. E vamos fazer as mesmas perguntas de antes. Qual é o resistor equivalente? Quem é o I1, o I2 e o I3? Quanto vale o V1, o V2 e o V3? Ou U, né? Pronto. E aí, meus queridos, me ajudem, por favor. Como é que eu resolvo essa? O que já dá para saber de cara, sem fazer conta nenhuma? Que o U, para todos eles, é 220. Porque essa é a característica da associação em paralelo. Todos têm a mesma tensão. Todos têm a mesma tensão. E já que os 220 volts estão conectados em cima de cada um dos resistores, sem conta alguma, 220, 220 e 220. Tu vê, cara, é uma coisa idiota de se fazer, né? Mas se não for feita no vestibular, os caras te pediu qual é a tensão em cada resistor. Tu tem que escrever U1 igual a U2 igual a U3, que é 220. Ah, então vamos de URI mais uma vez, né? Vamos usar o URI, não só uma, mas 3 vezes separadamente. Por isso, fórmula sagrada dos circuitos elétricos. O V é 220, o R é 20, calcula o I1. Está multiplicando, passa dividindo, 11 amperes. O U é 220, o R é 10, calcula o I2. Ué, por que o I2 deu o dobro do I1? Coincidência? A resistência é a metade, tá certo? O mesmo U, né? Mesma tensão, metade da resistência, o dobro da corrente, faz todo sentido. Então esse cara deve ser a metade do primeiro, né? Deve dar 5,5, vamos ver. 220 é igual a 40 vezes I3. Realmente, 5,5 amperes. Achamos o I1, 11 amperes. Achamos o I2, 22 amperes. Achamos o I3, 5,5 amperes. Tem pergunta bonita ainda, além da resistência equivalente. Uma pergunta legal é: qual é a corrente que percorre a bateria, ou o I total? Qual é o I que passa aqui pela bateria, pela fonte de tensão? Como é que eu acharia esse I total, pessoal? Claro, né? Se o cara de cima é 11 amperes, esse cara é 22 amperes e esse cara é 5,5 amperes, claro que o I total vai ser a soma, das correntes anteriores. Com certeza, o I total vai ficar 33 mais 5,5, 38,5 amperes. A parte chata aí, a única parte que ficou mais chata é calcular o resistor equivalente. Chato para quem não manja de fração, né?
E, pô, imagina, no final do terceiro ano, mesmo que não tivesse feito cursinho nem nada, não saber somar fração, se interna, meu querido. Pede perdão pro pai e pra mãe por ter jogado o dinheiro deles fora tantos anos, né? E se interna, porque é inadmissível. 1 sobre o resistor equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Eu te falo que é inadmissível, mas eu te confesso, tá? Que nos meus terceirões tem assim uns 20% que não sabem somar fração. Meus terceirões de hoje lá em Florianópolis. Como é que eu vou ensinar física para eles? Me explica. O cara não sabe somar fração, né? Eu não tenho como ensinar física com um cara que não sabe somar fração, né? Ele não tem a matemática de sexto ano do ensino fundamental. Eu digo isso para ti só porque eu sei que não é o teu caso, né? Porque, tu sabe, é impossível passar em medicina sem saber fração, né? Deve saber disso. 1 sobre 20 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. Eu fui doutrinado a somar isso aí. A professora falava, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu não fazia a menor ideia por que eu fazia isso. E eu te pergunto, tu sabe por que tu tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Porque se tu não sabe, quer dizer que tu não sabe fração. Tu só decorou uma regra mágica do inteiro. Então eu te convido a vir no apoio e pedir, professor, dá para me ensinar o porquê da regra das frações? Dá para dar uma discutida aí por que é desse jeito? E aí eu vou fazer com prazer. MMC entre 20, 10 e 40 é o próprio 40. Quando o número maior é divisível pelos menores, ele próprio é o MMC. Dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. 40 dividido por 22, 2 vezes 1, 2. 4, 1. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 4, 5, 6, 7, 40 avos. Invertendo ambos os lados, o resistor equivalente deu 40 sétimos de ohm. Se tu gosta de dividir, tu pode dividir, não tem problema nenhum. Eu odeio números decimais e adoro as frações, porque elas são do bem. E os números decimais são diabólicos. Por isso que eu gosto de fração. É algo religioso. Muito bem, matamos a questão, destruímos o circuito, achamos o I em todos eles, achamos os Vs em todos eles, achamos resistor equivalente, corrente total, o circuito está morto. Qualquer outra pergunta feita sobre esse circuito seria muito fácil responder. E agora que chegamos até aqui, vamos ao ponto alto da aula de hoje. Parabéns. Exatamente. Se eu pegasse um pedaço de fio e conectasse aqui, ó, todos esses resistores deixariam de existir. Na verdade, aí a DDP na bateria vai cair a zero. Vai ser um curto-circuito na bateria. Numa bateria ideal, a gente diria que a corrente tenderia ao infinito. Mas como as baterias não, né, na prática, a corrente seria a corrente de curto-circuito, que a gente chegou a dar uma olhadinha em receptores elétricos, eu acho, né? Chegou a ver receptores elétricos ou não? Chegamos? Não. Ah, gerador, toda razão, gerador. Isso aí. Aí que tá, ó. Nesse caso, ele não falou nada. A gente poderia escrever que, no caso do curto-circuito, a corrente na bateria tenderia ao infinito. Porque ele não me falou de resistência interna. Se ele tivesse me falado que essa bateria tem resistência interna, daria para calcular essa corrente, que seria a corrente de curto-circuito. E o U nos polos da bateria tenderia a zero. Exatamente, perfeito, você falou. Pessoal, antes de voltar então à matéria convencional e falar de revisar receptores, geradores elétricos, e depois ir para receptores, como eu já falei de associação de resistores em série em paralelo, eu vou aproveitar o momento e te mostrar um exemplo de associação mista. Exemplo 3. Se tu me acompanhar nesse exemplo 3, a chance de tu matar questões de circuitos elétricos um pouquinho mais elaboradas é muito grande. Então presta atenção, meu querido. Não pode ser mais simples do que isso uma associação mista. Ó. Vamos pegar uns números bonitos aqui. R1, R2, R3 e R4. Vou colocar aqui um de 30 ohms, aqui um de 60 ohms.
E aqui eu quero, deixa eu ver quanto. Pode ser 420 volts, vou ficar bem divertido. Tá! Coisa linda! Quais são as perguntas? Quais são as perguntas? Obrigado, resistência equivalente. O I em todo mundo, I1, I2, I3 e I4. O U em todo mundo, bela participação, show de bola, vai aprender pra caralho desse jeito, cara, fica tranquilo. Fico puto, quando eu vejo um jovem em 2015 assim, ó, na aula eu fico puto. Vai passar, vai amadurecer, vai começar a interagir, pode ser interno, tá? Pode ser só do âmago aqui, não precisa verbalizar. Muito bem. Primeiro passo então é pegar esse circuito meia boca e dar uma enxugada nele. Esses resistores estão em I10 com 40, fácil pra caramba. Esses caras estão em paralelo, claro que tem macete para resolver isso. Se o cara não tem um macete, ele vai ali no cantinho e faz 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Mas eu vou te explicar o macete. Vocês devem concordar comigo que quando os resistores são iguais, acontece algo bem interessante. Se forem dois resistores iguais que eu estou somando em paralelo, fica 2 sobre R e o resistor equivalente fica R sobre 2. Se fossem 3 iguais, aqui daria 3 e ficaria R sobre 3. Se forem N resistores iguais, é só dividir por N. Quando nós estamos numa associação em paralelo e os resistores forem iguais, é só tu pegar um deles e dividir pelo número de resistores. Deixa eu ver se tu está ligado. 5 resistores de 20 ohms em paralelo. 20, 20, 20, 25. Dá quanto? 4. Como ela foi rápida. 20 dividido para 5? 4. Beleza? Se tu entende esse macete, tu consegue aplicar o macete Ninja Mutante Power Plus, que consiste em pegar uma associação como essa e transformar numa associação de resistores iguais. Quantos resistores de 60 eu poderia colocar no lugar do de 30? Que dá o mesmo resultado. 2, porque 60 dividido por 2 dá 30. Aceitas que eu posso colocar 2 de 60 aqui? Mais 1 de 60? São quantos de 60? 3. 60 dividido por 3? 20, sem sujar a mão. Todos os vestibulares que eu vi, que eu analisei na minha vida, todos esse macete é utilizável. Quer dizer que tu nunca precisa fazer aquela conta tosca. Tu cruza o braço, olha para a associação, pensa e vomita a resposta. Peraí. Quero ver se tu entendeu. Como é que faz de cabeça essa associação aí? De 90 eu vou segurar. Quantos de 90? 2 dá no mesmo? Não dá? 90 dividido por 2 dá para 45? Eu tenho o direito de tirar 1 de 45 e botar 2 de 90 no lugar em paralelo. Quantos de 90? 3. Por que 3? Porque 90 dividido por 3 dá 30. Mais 3 são quantos de 90? 90 sobre 6, divide por 3 em cima e embaixo, 30 sobre 2, 15, de cabeça. Cara, é covarde o cara que tem esse macete, o cara que fica ali, vou tirar MMC, vai dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É covarde. A diferença de nível é muito grande. Então eu te convido, começa a usar esse macete Ninja Mutante Power Plus. Transforme os resistores menores em resistores maiores. Pronto. Pronto. Aí tu vai fazer de cabeça. Mas também pode fazer do jeito clássico, não tem problema, só tem que ser ágil, tá, gente? Olha que bonitinho que está ficando o circuito. Como é que ficou o circuito final? A associação ficou 70 ohms que está recebendo 420 volts. Bom, que
circuito e já temos uma resposta pronta. E agora que eu tenho o resistor equivalente, eu tenho a tensão, o que eu posso fazer? URI, o U é 420, o R é 70, calcula o I. I igual 6 amperes. Cuidado, meus amigos, esse 6 amperes vale para quem? Só para o equivalente? Aqui eu concordo com vocês, chega a 6 amperes aqui, ó. Aqui chega quanto? 6 amperes e por esse também passa 6 amperes. Então quer dizer que aqui vem, passa 6 e 6, não pode brotar a corrente elétrica do além, né? Mas aqui é 6 amperes, então eu já descobri o I1 e o I2. Me ajuda, por favor. O que eu posso fazer agora? URI no resistor 1, URI no resistor 2. Cara, é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, não tem? O R é 10, o I é 6. 60 volts. O R é 40, o I é 6. 240 volts. Uou! 60 volts, 240 volts. Me ajudem, por favor. Obrigado, garoto. 60 com 240, 60 com 240, já gastamos 300. Mas eu tinha 420, então para esses caras que estão em paralelo, tem que ter sobrado 120. O U3 e o U4 tem que ser 120. Só foi possível usar essa técnica que eu tinha sugerido na associação em série, né, no exemplo 1, porque não tinha mais resistores, né? Se tivessem mais resistores, nós não poderíamos fazer isso. E aí, como é que eu faria para achar o U atuando neles? Vocês concordam que esses dois caras estão sendo representados por esse indivíduo aqui, ó? Eu posso fazer o URI nele, né? O U atuando nele é o R dele, que é 20, vezes o I, que é o que vai dar, claro. Então tu vê, mesmo que nós não pudéssemos ter somado essas duas tensões e subtraído da total para achar o quanto sobrou, nós poderíamos ter olhado para o resistor que equivalia aos outros e fazer o URI nele. Aí eu ia achar 120 volts nele. Mas como esse cara está representando esses caras têm 120. E para finalizar, golpe de misericórdia, URI mais 2 vezes no resistor 3 e no resistor 4. Cara, não dá para acreditar, deixa eu ver quantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, cara, a gente aplicou o URI, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. 120 é igual, o R3 é 30, está multiplicando, passa dividindo, e 3 deu 4 amperes. Se desses 6 amperes, 4 vem por cima, tem que 2 por baixo. Vamos tirar a prova real. 120 é igual, o R4 é 60, está multiplicando, passa dividindo, ou é 2 amperes. Destruímos o circuito. Achamos o V e o U e o I em todos os elementos. É o que eu chamo de matar o circuito. Amigo, por mais complexo que outros sistemas possam parecer, não importa qual é a bagunça de resistores que eles façam com vocês, não importa. Todos os problemas de circuitos elétricos do mundo, desde que não haja diferentes malhas, dá para resolver por essa maneira. A única coisa que pode piorar agora para nós é ter mais de uma malha, né? Ter uma coisa assim, ó. Aí é diferente a brincadeira. Aí nós vamos precisar das regrinhas do Kirchhoff. Eu chamo de regrinha do Kiki. Certo? Nós vamos aprender a regrinha do Kiki. Lá em Floripa é a regrinha do Kiki. Eu falava Kirchhoff, boca cheia, quando estava dando aula há muito tempo. Aí fui para a faculdade fazer física, o PhD lá me falou que é Kirchhoff.
dor na garganta pronunciar o nome do cara. Aí vamos chamar de regredido do Kiki de uma vez, né? Nós já vamos ver isso na sequência. Cara, eu vou voltar a falar de associação mista, obviamente, porque vamos resolver exercício de associação mista, mas seria muito importante começar a treinar hoje, a partir desse exemplo, que é um exemplo bobinho, mas que mostra a técnica para resolver todos os problemas desse tipo, dessa classe. Beleza, revisamos a associação em série em paralelo, vimos a associação mista, que já é o próximo volume. E aí eu posso voltar a revisar receptores elétricos. Posso voltar a revisar receptores elétricos. Vamos dar uma olhadinha em receptor elétrico para depois falar de... Desculpa, gerador, né? E aí depois falar de receptor.